Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, como eu tinha planejado aqui, fazer uma apresentação do sistema, da interface web que está sendo desenvolvida, né? Aqui a gente tem o código-fonte, eu vou fazer uma demonstração do que está acontecendo, o que a gente tem até o momento. Então, estou fazendo esse vídeo para poder mostrar para vocês o desenvolvimento. E para a gente poder entender quais são as limitações e o que a gente precisa melhorar para que o sistema esteja executando e disponível para todos. Então aqui a gente tem a página inicial do projeto, né? E a gente pode partir aqui. Aqui nós temos algumas abas, né? Que a gente pode escolher o que a gente pode fazer e mais específico a gente vai para a parte de experimentação. Aqui na parte de experimentação, essa é uma parte onde a gente vai ser permitido a gente criar o experimento. Então aqui, como vocês podem ver, existem 2 experimentos já. A gente pode utilizar o template desses experimentos realizados, a gente pode ver o detalhamento desse processo de experimentação. A gente pode também editar esse experimento, deletar e esse último botãozinho é o botãozinho de execução. Por exemplo, aqui, ó, vou deletar esse experimento. Mas o passo inicial, então, é a gente criar um novo experimento. Então, a gente vai ter aqui todas as variáveis para a gente setar no processo de experimentação. Então, algumas configurações básicas, né, como a configuração do sistema de execução, do MPI, e o caso que a gente deseja utilizar, né, assim como qualquer outro tipo de variável que a gente vai poder estar setando aqui. Como vocês podem ver, existem bastante variável, né? E após a gente setar e criar esse experimento, a gente vai apertar nesse botãozinho de Run. Esse botão de Run, ele vai exportar para a gente 3 arquivos, né? Para a gente executá-lo, ele vai exportar 3 arquivos. O primeiro é um arquivo parecido com esse aqui, ó, que é a chamada MPI, né, do experimento. Então esse arquivo é o arquivo responsável pela chamada MPI, que um software, posteriormente um script, ele vai entender essa chamada e vai executar. Ele vai criar para a gente também, dentro do nosso caso, um template settings, né, que vai ser referente às informações que a gente salvou aqui nas variáveis da experimentação. E também ele vai criar para a gente aqui, ele vai adicionar no script, né, um arquivo de log, né? Então aqui a gente tem todo o log na visão do script, né, do PowerShell, o que está acontecendo. Então tá bem, vamos entender isso aqui, o que está acontecendo através da experimentação, acho que fica mais fácil. Então eu vou diminuir essa tela aqui. Deixa eu arrumar para ele ficar no tamanho correto. Então a gente tem essa tela aqui e a gente vai ter também, vou deixar aqui a tela do input data, que é onde estão os nossos casos do sistema. E aí a gente vai inicializar aqui o PowerShell, né? Porque foi realizado um script e esse script deve ser executado no PowerShell. Então a gente vai para Z2 pontos, e a gente vai executar aqui o projeto PSMOR através de um script. Essa mensagem é uma mensagem que ele diz que a pasta de log já existe, então não tem por que a gente se preocupar. Então o que vai acontecer? Qual é a dinâmica aqui do nosso processo? Nós temos uma aplicação em C, nós temos uma interface web e nós temos um script rodando. Esses três sistemas, eles precisam se comunicar uns com os outros. E qual é a dinâmica aqui? Bom, depois que a gente entra na aplicação web e cria o nosso caso, né, nós vamos estar aptos aqui a dar o run nesse caso, ou seja, a gente vai executar o caso. O que o nosso script aqui está dizendo é o seguinte: ele está imprimindo para a gente aqui, ó, que não tem nenhum processo de experimentação executando no servidor. Então, quando eu apertar em Run, ele vai exportar um arquivo de log aqui. Ele vai pegar o arquivo do template settings, vai exportar para dentro do caso e vai também pegar um arquivo de execução e exportar para essa pasta de input data. Então, vamos fazer essa demonstração.
olha, executei o caso, no caso é o I3E79, ele criou um arquivo aqui, executou, e após a execução, ele exclui o arquivo. Por que ele exclui o arquivo? Porque vai ficar, a aplicação de script ela vai entender que o caso já foi executado, logo ele deve excluir o arquivo, porque como ele faz a leitura a cada laço do loop, né? É um while true, isso aqui é para sempre. Cada vez que ele está imprimindo aqui é uma vez que ele passa pelo while true. Então, cada vez que ele passa num laço, ele verifica se tem um arquivo de chamada do MPI. Se tem o arquivo, ele executa. Depois que ele executa, ele exclui o arquivo. Então, é isso que a gente tem aqui, ó. A gente criou um caso aqui nesse caso. Vamos criar mais um aqui, ó. Vamos pôr configuração single mode. Eu vou colocar o sistema I3E RTS79, que é o sistema que está preparado nessa parte de teste para a gente poder fazer, porque existem algumas divergências aqui de espaço, né, o nome dos casos, então isso aqui tem que ser verificado depois. E a gente pode setar aqui algumas variáveis. No caso, essas variáveis que eu estou setando aqui são variáveis que não estão sendo chamadas a este princípio, porque a fim de didática, né, a gente não precisa ficar colocando todos os valores aqui como eles realmente representam. Então, eu coloco o sistema I3E79 teste single mode. Vou pôr um X aqui, né, número 2. Então, beleza, a gente vai criar o nosso experimento. Até aqui, a gente simplesmente abriu uma chamada, né? Pode ver que não está executando nada no servidor, né? Esse aqui é o script que informa para a gente se está executando ou não. Mas o caso ele foi criado aqui, ó. Então, quando eu der o run novamente, ele vai fazer o download do log, vai salvar a chamada MPI aqui na pasta input data. O script vai reconhecer que existe um novo arquivo aqui no input data, vai executar a chamada MPI, vai executar o programa C++ por trás, e quando ele terminar, ele vai excluir o arquivo que foi criado aqui. Então, novamente, a fim de experimentação, ó, vamos executar. Criou aqui, identificou, está executando, finalizou e excluiu aqui em cima. Então, essa é a dinâmica da nossa proposta de interface aí, né? A nossa primeira versão de proposta de interface. Essa é a dinâmica, né? Existem alguns detalhes que eu preciso configurar com o Pedro, que eu preciso confirmar. Então, por exemplo, aqui no nosso template settings, que é a configuração, existem alguns parâmetros aqui, algumas configurações de saída, essas coisinhas precisam ser verificadas, e também o nosso caso aqui do espaçamento entre o nome dos casos, né? Então, como vocês podem observar aqui, ó, para fim de teste, eu peguei o caso e excluí os espaços aqui, porque o script provavelmente tem um escape, né, no bash, né, do PowerShell. Provavelmente existe algum caractere de escape, mas eu ainda não consegui identificar. Mas a fim da gente fazer a experimentação e verificar se tá tudo certinho, esse caso aqui eu reduzi o nome dele sem os espaços. Mas é isso, né? Então, a princípio está tudo funcionando, né? Vamos executar novamente. Lá, o legal é que ele fica executando aqui para sempre, né? Então, sempre que alguém cria um novo caso, ele vai identificar esse caso e vai executar. E o legal é que dá pra gente verificar também, né? Se existe um arquivo de chamada de MPI aqui, a gente sabe que tem alguém executando o software. Mas em suma é isso, né? Aparentemente eles estão conversando, tudo bonitinho, todos os módulos da aplicação. Tá legal, pessoal? Abraço.